Olá, nós vamos trabalhar hoje a resolução das questões 1, 8 e 15 do primeiro semestre de 2020 da ETEC. Então, vamos. Bom, primeira questão. Um número natural diferente de 0 e diferente de 1 pode ser classificado como primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Então, vamos lá, encontro anual dos primos, né, que vem falando aqui no quadrinho. Gente, o primeiro número que ele mostra aí é o número 2, né? Então, vocês verifiquem que o número 2, ele é par, tá? Na verdade, o número 2 é o único número que é primo, que é par e que é primo, tá? Os restantes são ímpares, tá? Mas isso não quer dizer que todos os números, né, ímpares são primos. Vamos lá caracterizar. Então, por exemplo, o número 2, por que eu digo que ele é primo? Porque o número 2, ele é divisível por 1 e por ele próprio. Então, essa é a regrinha do número primo, né? É todo número que é divisível por 1 e por ele próprio, tá bom? Se eu tenho mais de 2 divisores naturais, eu chamo eles de composto. Por isso que ele vem falando aí na questão de primo ou composto, tá? Então, todos que têm apenas o 1 e o próprio número, como sendo um divisor natural, né? Como divisíveis aí por esse valor, eles são chamados de primos, tudo bem? Então, aí nós vemos o 23, o 37, 72, eles estão numa festança aí, né? O 61, né? 137, tá? E aí, eles olham ali para uma pessoa, né? Eles falam, nossa, quem é? Você já viu aquele cara ali, né? Aquele sujeito? Ah, né? O 137 fala assim, também não conheço, deve ser um primo distante. Gente, esse número aí, né, um número muito grande, né, aí é 6 trilhões, 56 bilhões, 529 milhões, 316 mil, 217. Um número enorme, né? E aí, mas aí pode ser uma pegadinha do quadrinho, tá? Quando ele fala assim, ele é distante, ele pode querer dizer que esse número não pertence aos números primos, tá? Como ele pode dizer que ele pertence, mas que ele é um número muito grande, então, né, fica muito distante deles, tá ok? Então, tem duas questões aí que podem pegar. Então, nessa alternativa A, quando ele se refere a esse número, tá? Então, aqui, ó, então ele coloca aqui, né? Aí o número, né, tal, 6 trilhões, 56 bilhões, 529 milhões, 316 mil, 217, não é primo. Ele está afirmando que ele não é primo. E aqui ele pede para verificar apenas as questões corretas, tá? Então, vamos lá. E por isso, está distante do restante. Então, nisso daí, a gente tem que estudar, tá? Então, aqui a gente vai ter que analisar questão por questão para saber qual que está correta. Na B, como os números 37 e 73 são primos, ele está dizendo que são primos, né? E se você for ver, faz parte aqui do quadrinho. Então, 16 e 61 também são. Não, gente. Por quê? Porque o 16 ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 16. Ele é um número composto. Ele tem mais de 2 divisores naturais. Então, eles não se encaixam nos números primos. E lembrando a regrinha que foi falado logo no início. Número 2 é o único número par que é primo. Os restantes não são, porque todos eles acabam sendo divisíveis por 2 também, tá? Então, somente ele. Então, essa questão aqui na B, nós temos a certeza, ela é falsa. Tudo bem? Tranquilo? Aí, na questão C, o número 237 é um número primo, assim como o número 37 e 137. Será que o 237 é primo? Ele está se encontrando aqui no meio desse quadrinho? Não, mas pode ser que seja. Vamos ver se a questão é primo ou não?
é verificar se esse número, por exemplo, ele é divisível por 3, porque eu tenho que verificar a divisibilidade dele. Se ele for divisível por 3, eu já sei que ele não é primo. Por quê? Porque para ser primo, ele teria que ser divisível somente por 1 e pelo próprio 237, por ele mesmo, tá? Então, se ele for divisível por mais 1, já não é primo, ele é composto. Então, tem uma regrinha para a gente saber, né? Então, vamos ver aqui. 237. Se eu somar todos os algarismos, 2 mais 3 mais 7, dá igual a 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, eu já sei que esse número, ele não é primo. Ele é um número composto, tá? Então, porque ele é divisível por 3 também, tá? Essa é uma das regrinhas. Ah, professora, mas aí eu não vou lembrar na hora essa regrinha. O que você pode fazer? Pegar o 237 e dividir por 3. Não sobrou resto, então ele é divisível por 3 também, ou seja, ele não é primo, tá? Então, aí teria que ter um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Então, aqui a questão é falsa, tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Na D, todo número primo é ímpar, tá? E só pode terminar em 1, 3, 7, 9. Verdade que todo número primo é ímpar? Quer ver? Vamos dar aqui um exemplo. O número 9, ele é divisível por 1, por 3 e por 9. Tudo bem? Ele aceita esses 3 divisores naturais. Se ele aceita esses 3 divisores naturais, ele é primo? Não, ele é composto. Para ele ser primo, ele teria que ser divisível somente por 1 e por ele mesmo. Ou seja, essa informação de que diz que todo número primo é ímpar está errada, ela é falsa, tá? E aí vamos para a questão E. Há apenas 4 números primos que são menores que 10. E agora, será mesmo? Vamos conferir. Então, olha, número 2 eu sei que é o primeiro número primo que nós temos, tá? Aí eu vou verificar, 2 é primo? É, ele é divisível por 1 e por 2. 3 é primo? Sim, ele só divide por 1 e por 3. 4 é primo? Não, ele é par, é divisível por 2 também, então ele não é primo. Número 5 é primo? Sim, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Número 6 é par, não é primo. Número 7, ele é primo porque ele é divisível por 1 e por 7. 8 não é primo. 9 não é primo, nós já vimos, né? Que teria que ser menores do que 10. Ou seja, 4 números naturais, 4 números primos menores que 10. Essa informação procede? Sim, procede. Aqui é verdadeiro. Se esse é verdadeiro, então nós já temos a resposta. Esse número aqui da alternativa A, né, do seu número, um primo distante, ele é primo sim, tá? Então, ele diz que a informação ali não é primo, então ele é falsa também. Então, a alternativa correta é a alternativa E, tudo bem? Próxima questão, questão 8, né? O empreendedorismo é, para muitos, uma oportunidade, assim como para a Hilda Regina, que decidiu investir em uma agência de publicidade. Nesse mercado competitivo, entre seus diferenciais, a empresa decidiu desenvolver um cartão de visita que tem a forma de um polígono convexo. Vamos prestar atenção. Com todos os lados de mesma medida e apenas 4 ângulos internos, sendo 2 deles agudos e 2 obtusos. Então, prestando atenção nessas informações, aí ele vem perguntando assim: a figura matemática que é descrita tendo obrigatoriamente todos esses elementos do cartão de visita citado é o. Aí vamos lá, vamos estudar aqui questão por questão, tá? Na questão A é o losango. Vou deixar o losango por último. Vamos começar pelo B aqui, para vocês terem certeza da informação. Ele diz que o B ele é um pentágono, tá? Então, vamos lá. Qual é a questão da característica do pentágono? Ele tem 5 lados.
Portanto, ele vai ter 5 ângulos internos. Olha aqui. 5 ângulos internos. Ele diz para mim na informação que ele teria que ter 4 ângulos internos, ou seja, então, esse pentágono aqui, ele foi eliminado, ele é falso, ok? O quadrado, ele tem 4 ângulos internos? Tem, ele tem 4 lados, 4 ângulos internos, beleza. Então, ele é a figura que vem falando aqui, né, o cartão de visita que vem falando aqui na questão, vamos ver. Não, por quê? Porque ele tem 4 ângulos retos. Ângulo reto, lembrando que é um ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Nós já vimos essas informações antes. Então, ele não se encaixa nesse cartão de visitas, tá? Então, é falso. O retângulo seria esse cartão de visitas? Vamos verificar. Também tem 4 ângulos internos. Se ele tem 4 ângulos internos, poderia ser, mas ele tem 4 ângulos retos também. Portanto, não é, ele é falso. O triângulo, gente, o triângulo tem 3 lados. Se ele tem 3 lados, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter 3 ângulos internos. Ele vai se encaixar nessa figura? Não, não vai se encaixar nessa figura, tá? Então, daqui eu já verificaria, né, que no caso é o losango a questão correta, tá? Então, nós temos a questão do losango. E aí, ele vem falando 4 ângulos internos. Sim, 4 ângulos internos o losango tem. Mas ele diz que 2 deles são agudos e 2 obtusos. No caso do losango, ele pode ter, sim, ó, 2 ângulos obtusos, maior que 90 graus, e 2 ângulos agudos, menores do que 90 graus. Então, sim, ele se encaixa nesse polígono. Portanto, a resposta alternativa correta é a A. Ok, pessoal? Então, vamos lá na questão 15. A questão 15, ele vem falando, se o texto dessa questão fosse direcionado aos leitores estadunidenses, ele teria que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão da escala termométrica utilizada. Isso ocorre porque os estadunidenses utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada Fahrenheit. Beleza. A conversão de valores expressos na escala Celsius para a escala Fahrenheit é feita utilizando a expressão de conversão. Bom, então aí nós temos a questão da fórmula, tá? Mas vamos verificar o que ele na verdade está pedindo. Nessas condições, a menor temperatura que aparece no texto em língua inglesa é... Qual é o texto? É o texto acima, tá? Eu coloquei já o texto aqui, porque na verdade esse texto, ele era para a questão 14 e 15, tá? Então, eu peguei e coloquei ele aqui em cima para a gente pegar a informação que realmente interessa. Ele tá falando aqui do satélite brasileiro e tá falando também das temperaturas, né? Então, vamos verificar. Primeira questão aqui é a questão da fórmula, né? Então, eu tenho aqui temperatura Celsius, divide por 5, é igual a temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Essa fórmula que nós vamos utilizar, né? Tudo bem? E qual a informação que eu preciso aqui? Ó, ele diz que a temperatura, ele quer o quê? Nessas condições, a menor temperatura que aparece no texto. Então, vamos lá no texto. Qual é a menor temperatura que aparece? Nós temos maior que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius, né? Então, menores. Então, aqui nós temos menos 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Então, aonde está temperatura Celsius, eu vou substituir por menos 100. Tá? Então, essa é a menor temperatura que me aparece no texto. Dividido por 5, e aí nós temos o restante da fórmula dividido por 9.
Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. O que eu faço agora? Aqui dá para eu dividir 100 por 5, não dá? 100 dividido por 5 dá 20, mas com menos na divisão, gente. Cuidado com os sinais, gente, porque aí tem uma pegadinha na questão, tá? Então, vamos lá. Então, se você errar o sinal ali, vocês erram a questão. Então, tomem cuidado com isso. Aqui o restante da fórmula, ótimo, beleza. O que eu posso fazer agora? O 9 está dividindo, eu passo multiplicando aqui com 20. Então, vai ficar menos 180, porque 9 vezes 20 dá 180, mas com menos na multiplicação também dá menos. Cuidado com as regrinhas, hein, pessoal? Restante da fórmula, só repito, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Isolar aqui o que eu quero, que é a minha temperatura Fahrenheit, né? Então, o que eu vou fazer? Tá menos 32, passa para o outro lado da igualdade, mais 32. Isolando, então, aqui a temperatura, né? É menos 180, mais 32. Então, aqui a temperatura Fahrenheit vai ser igual a menos 148 graus Celsius. Por quê? Eu devo 180, ganho 32. Lembra aquelas regrinhas que a gente faz, né, gente? Então, aí, eu subtraio, mantenho o quê? O sinal do maior número. O maior número é negativo, que é o menos 180. Então, eu ainda devo, ou seja, menos 148 graus. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Reparem que a alternativa D, tá? É o mesmo número sem o sinal de menos. Quer dizer, ele vai verificar aí se você sabe a regrinha de sinais, tá, gente? Porque o restante é fácil, a gente já trabalhou muito com fórmula, sabe essa questão de substituir na fórmula e tudo mais e trabalhar esse número, né? Equações, regra de 3, tudo isso a gente tá cansado de fazer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a questão. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida a esse respeito, é só falar comigo, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.